Olá! Hoje eu vim aqui para falar com você que está pensando em entrar para a área da micropigmentação sobre um assunto que as minhas alunas me perguntam todos os dias e até mesmo as clientes têm essa dúvida. O meu nome é Bruna Mello, para quem não me conhece, eu sou micropigmentadora e designer de sobrancelha há 15 anos. E o assunto muito procurado, a pergunta muito falada é: quanto tempo dura uma micropigmentação? Então vamos lá, para falar com vocês e vocês entenderem muito bem esse assunto, eu vou voltar um pouquinho lá no passado. Eu comecei há 15 anos atrás e quando eu comecei ainda se falava em maquiagem definitiva. E até hoje a gente vê restícios dessa maquiagem definitiva por aí. Clientes que têm as sobrancelhas acinzentadas, arroxeadas, normalmente elas vêm daquela época, sobrancelhas mais antigas. Então trabalhava-se muito numa camada mais profunda da pele, coisa que hoje a gente não faz, a gente busca muito a naturalidade. Porém, essas sobrancelhas trabalhadas mais profundamente tinham uma duração muito maior e hoje a gente não consegue essa duração tão estendida, tão longa. Mas em compensação nós temos trabalhos com cores lindas, com naturalidade. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Nós temos a nossa pele dividida em camadas, então ela é classificada como pele dividida por epiderme e derme. Quando vocês pegarem literaturas mais antigas, vocês vão perceber que era se falado em camadas, em 3 camadas da pele. Então, o tecido conjuntivo, o tecido adiposo, era considerado a 3ª camada da pele, que é onde fica a nossa gordura. E nas bibliografias mais recentes, ela foi descaracterizada, certo? Então, hoje nós falamos em 2 camadas. E eu trouxe aqui a minha pele maquete para vocês entenderem bem como isso funciona. Quando vocês pensam em entrar para o mundo da micropigmentação, é muito importante vocês entenderem de pele. Eu trabalho há 15 anos com micropigmentação, eu sou estudante de biomedicina e eu estudo muito a pele, muito mesmo. Então eu gostaria de mostrar para que vocês realmente entendessem sobre o que eu estou falando e não simplesmente decorassem. Quem pensa em entrar para esse mundo precisa saber disso. E as minhas alunas, elas saem craque. Olha só, então nós temos aqui a nossa primeira camadinha que chama epiderme e nós temos a segunda camada que chama derme. Vocês estão vendo que a epiderme, ela tem camadas ainda, ela ainda é separada em mais 4 camadas, certo? Que eu não vou falar tantos nomes para vocês não se confundirem, mas é importante saber que aqui é a epiderme e ela tem mais ou menos uma espessura de 1 milímetro. E abaixo nós temos a derme, que ela é mais grossa. E vocês podem ver que na derme nós temos vascularização, nós temos o nosso bulbo capilar, nós temos glândulas sebáceas, nós temos plasma. O plasma fica aqui, que é o líquido que fica entre tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, quando a gente cria um machucadinho que não chega a sangrar, mas forma aquele líquidozinho, às vezes acontece isso em micropigmentação, é o plasma. Então, olha só, o que acontece? Antigamente eu falei para vocês que a sobrancelha ela era aplicada numa camada mais profunda. Então aplicava-se o pigmento, que era um pigmento de tatuagem também mudou o pigmento, numa camada mais profunda aqui embaixo, certo? Isso aqui acabava se estabilizando de uma maneira que o nosso metabolismo também não conseguia eliminar tão fácil. Sem contar que o pigmento ele tinha uma molécula mais pesada. Então, parecido com o pigmento de tatuagem, quando ele é colocado aonde ele precisa permanecer, ele cria uma película protetora que o nosso macrófago, que é o nosso defensor das sujeirinhas que entram na nossa pele, para vocês entenderem assim, tá? Não consegue eliminar, não consegue fagocitar, certo? Então, resumindo melhor para vocês entenderem, era aplicado um pouquinho mais antigo com outro tipo de pigmento. Hoje nós temos os micropigmentos com microtecnologia, então esse pigmento ele já é um pigmento desenvolvido para que ele tenha um tempo útil e o nosso organismo consiga eliminar, para a gente não ter aquelas modificações de tons que nós tínhamos antigamente.
Então, a cliente antigamente fazia uma sobrancelha, que poucas faziam, justamente por isso, e ela permanecia com essa sobrancelha 10, 20 anos, porém com a cor oxidada. Ela permanecia com uma sobrancelha acinzentada, chumbada, até esverdeada, coisa que hoje a gente evita. Hoje nós trabalhamos na camada mais superficial, então a gente simplesmente passa aqui na epiderme, existe uma camada aqui no final da epiderme chamada camada basal, e nós aplicamos o nosso pigmento aqui logo abaixo dessa camada basal. E ele permanece ali pelo tempo que o teu metabolismo deixar. Em média, conforme a técnica, dura 1 ano. O que vai mudar, Bruna? Vai mudar. Se eu fizer uma sombra com mais pigmento, uma pessoa que ela quer uma sombra mais marcada, um efeito sombreado, maquiagem, ela vai durar mais. Eu vou estar fazendo um depósito de pigmento maior no mesmo local e o meu metabolismo vai demorar mais para sintetizar, para eliminar esse pigmento. Se eu fizer uma técnica de fio a fio, que vocês vão ver que a técnica de fio a fio hoje é muito procurada, como essa foto que eu tô botando para vocês verem, o fio a fio, ele é feito um pouco mais superficial, não tem tanto depósito de pigmento no mesmo lugar, porque vocês podem perceber que o fio ele é desenhado um fio, dá um espaçamento, é desenhado outro fio, dá um espaçamento, outro fio. Então tem menos depósito de pigmento do que se eu fizer um efeito sombra, certo? Então o meu fio também ele pode ser um fio mais fininho, um fio mais grossinho, que vocês vão ver que tem diferenças de trabalhos por aí. Tem pessoas que se destacam por conseguir fazer os fios mais finos, que não é uma coisa tão fácil de conseguir, e isso eu ensino as minhas alunas a fazerem. Tem pessoas que fazem o fio mais grosso. Então, quanto mais delicado o fio, menos ele vai durar, certo? Quanto mais pintada aquela sombra, mais ela vai durar. Então, se eu fizer uma sombra bem levinha na minha cliente, também ela não vai ter uma duração muito longa. Ela vai durar de 6 meses a 1 ano. Se eu fizer um fio muito suave, muito natural, ele vai durar de 6 meses a 1 ano. Se eu fizer uma sombra mais forte, mais marcada, mais carregada, ela vai durar 1 ano, 2 anos. Demora até o pigmento ser eliminado totalmente. Então, eu quero que vocês entendam que essa camada da pele, que é a epiderme, ela tem renovação celular e ela se renova, as células que estão aqui, elas se renovam cada 28 dias. Então, eu tenho uma camada certa para aplicar o pigmento, que é essa camada basal que eu falei para vocês, porque se eu também aplicar ele muito superficial, nós fizemos retoques normalmente nas clientes em 30 dias, depois que ela faz uma micropigmentação, 30 a 40 dias elas voltam para fazer um retoque para profissional, ver se ficou tudo ok, para ver se ficou como a cliente gosta, para ver se a cliente quer mudar alguma coisa. E se a minha cliente volta nesses 30 a 40 dias e ela não tem mais o pigmento, é porque eu trabalhei com uma mão muito superficial. Eu deixei esse pigmento muito para cima da camada onde deveria ter sido aplicado, certo? Então existem alguns cuidados que a gente precisa tomar na hora da aplicação desse pigmento. Hoje, como micropigmentadora, nós trabalhamos com dermógrafo, que é um aparelho que ele é ligado na luz, então ele tem uma vibração leve. Existem vários tipos de dermógrafos. Nós trabalhamos com Tebori também, que é um outro aparelhinho que não é ligado na luz. E tudo isso nos cursos vocês aprendem a fixar pigmento, vocês vão aprender qual é a leveza da mão, quanto eu tenho que forçar a minha mão, como que vai entrar na pele para não machucar também. Outra coisa que é muito importante na duração das sobrancelhas é o quanto eu machuquei essa pele para implantar esse pigmento. Como eu falei para vocês, nós temos o nosso sistema de defesa, nosso sistema imune. E esse sistema de defesa, sempre que tem contato com algum corpo estranho, ele entra em ação. Então,
Então, quando nós botamos o nosso pigmento que nós estamos trabalhando dentro da pele da nossa cliente, o nosso sistema de defesa ele entra em alerta e a primeira coisa que ele vai tentar fazer é causar uma mini inflamação para eliminar esse corpo estranho que está entrando ali no nosso metabolismo, né? No nosso corpo, na nossa pele, no caso. Então, eu falei para vocês que os macrófagos fazem a fagocitose. Então, os macrófagos, eles são como nossos soldadinhos que eles ficam cuidando o que tem ali para eles eliminarem. Se eu fizer um machucado muito grande, se eu não souber trabalhar com leveza, não tiver um material bom, eu vou machucar demais essa pele para eu implantar o pigmento. E é como se eu estivesse cada vez aumentando o alerta dos meus soldadinhos. Então eu estou machucando muito essa pele, eles começam a criar mais defesa, aquela inflamação vai ser maior ainda e vai acabar eliminando todo o meu pigmento. Então pensem comigo, além de saber a camadinha certa, eu tenho que ter muito cuidado, porque essa ideia que às vezes o micropigmentador tem, que ele vai ficar passando, isso é muito interessante para você que está no início. Passando várias vezes até fixar, não tá pegando, tem que passar, tem que acalcar, tem que forçar, tem que aprofundar, é equivocada, gente. Não é assim que funciona. Quanto mais leveza na mão, quanto menos passadas der, menos edema e inflamação eu vou ter na cicatrização e mais vai fixar o meu pigmento. Então isso é bem contrário do que muitas pessoas pensam. E isso vai interferir também no tempo de duração das minhas sobrancelhas e no tempo de duração com a cor bonita, porque não é simplesmente a sobrancelha durar 2, 3, 4 ou 5 anos e ter uma cor feia. Às vezes é melhor que ela dure menos tempo, mas enquanto ela estiver ali, ela esteja com uma cor bonita, do que ela ficar por muitos anos com uma cor acinzentada, chumbada, até azulada, que a gente não deseja, principalmente hoje em dia que nós estamos vivendo a era da naturalidade. Então esses são os cuidados que a gente precisa ter. Outra coisa, quando eu atendo uma cliente que também já tem sobrancelhas antigas, a duração da minha sobrancelha feita hoje é diferente da duração daquela maquiagem definitiva ou daquela micropigmentação antiga que foi feita naquela cliente. Então sempre a gente precisa conversar com a nossa cliente e explicar. Muitas vezes tem que ser feita a correção, que nós vamos falar em outro vídeo sobre colorimetria. Eu vou ensinar vocês bem direitinho como funcionam as correções e as cores. Mas, para vocês já entenderem um pouquinho, vocês viram que a pele, ela é isso aqui, então essa parte é mais oca, aqui são células que elas vão se agrupando, se achatando até elas serem eliminadas. Então quando eu coloco pigmentos aqui, eu tenho já um pigmento antigo, ele vai se misturar. E o pigmento que eu vou estar colocando, se eu trabalho de uma maneira mais sutil e mais leve, ele vai sair antes do que o pigmento que está ali antigo, pré-fixado e oxidado, certo? Então, a duração da micropigmentação é muito relativa de vários pontos, vocês estão vendo? Então, vai depender a técnica que eu vou escolher para aquela minha cliente, o tipo de pigmento, que eu vou falar também em mais um outro vídeo sobre pigmentos orgânicos, inorgânicos, hidrofóbicos, hidrofílicos, e fixação, pressão da minha mão, tudo isso influencia. Outra coisa que é bem importante a gente falar também é que existem clientes que têm a pele mais clarinha, existem clientes que têm a pele mais escura, isso chama fototipo. Nós temos 6 fototipos, então desde a mais clarinha até a negra. Quando a pessoa é muito clara, nós temos que botar um pigmento mais clarinho. Então, provavelmente, esse pigmento mais clarinho vai ter uma duração menor do que o pigmento mais escuro, certo? Normalmente é isso que acontece. Quando a pessoa é mulata, é negra, eu tenho que usar um castanho escuro, um café, ele vai ter uma duração maior também. Então, a pele da nossa cliente também influencia na duração. E fatores ambientais
também. Então, se a nossa cliente, ela cuida da pele, se ela cuida demais da pele, ela passa muito ácido despigmentante, ela pode passar em cima das sobrancelhas, isso pode remover. Isso serve até para você que é cliente de micropigmentação também e ainda não trabalha com isso. Se você usa ácido para clarear alguma mancha, para clarear a pele, passa em cima da micropigmentação, ela vai sair antes, vai durar menos tempo. Se a pessoa pega muito sol, não usa protetor solar, ela tende a oxidar pigmento antes também, e a micropigmentação também vai durar menos tempo. Se a pessoa fez uso de corticoide contínuo, se a pessoa usa muita medicação, por exemplo, se a pessoa é hipertensa, quando nós estamos trabalhando, ela tem uma fixação, como é que eu vou falar para vocês? Ela tem uma fixação que não é tão fácil, também ela vai interferir na duração. Diabético, eu falo uma fixação não tão fácil porque a cicatrização dessas clientes são mais dificultadas, então também dura um pouco menos, tá? Então, olhem os outros pontos que nós temos para a duração da micropigmentação. Por isso que você precisa entender do procedimento, entender da pele da sua cliente, fazer fichinha de anamnese, perguntar tudo direitinho sobre medicações, sobre o dia a dia da cliente, e aí sim você vai conseguir escolher a técnica correta e explicar os cuidados que ela deve ter e conseguir chegar a uma duração média. Mas hoje nós falamos muito em duração entre 1 ano e 1 ano e meio. Dificilmente dura menos do que 1 ano. A maioria é nesse tempo. E é um procedimento que acaba se pagando, porque imagina vocês ficarem 1 ano sem precisar se preocupar em pintar as sobrancelhas. Não é à toa que esse procedimento é um dos mais procurados hoje no mundo da estética. Ele é um facilitador. Nós estamos vivendo num mundo hoje que as pessoas não têm muito tempo e as mulheres querem ficar bonitas. Então, mesmo que tu faça uma micropigmentação mais leve para alguma cliente que tem medo, porque algumas ainda têm muito medo daquele efeito artificial, e ela tem que retocar em 6 meses, em 8 meses, vocês vão vender muito procedimento, porque ele é muito prático para a cliente. E se a pessoa já quer uma coisa que dure mais tempo, a pele colabora, vai durar 2 anos, melhor ainda, gente. Então, a única coisa que vocês não podem prometer para a cliente de vocês, para ela ter uma expectativa alta, uma expectativa de 2 anos, sendo que a maioria dura 1 ano. Então aqui a gente sempre dá uma média de 1 ano, mais ou menos, de duração, a não ser que a pessoa tenha algum desses probleminhas de saúde ou queira um resultado muito natural. Aí eu sempre deixo muito claro para elas que ela pode durar mais ou menos 6 a 8 meses. E sabe o que é o legal? Que eu percebo que se eu falo para minha cliente que ela vai fazer uma micropigmentação e vai durar 1 ano, mesmo eu entendendo e eu sabendo que aquela sombra, vamos botar assim, aquele efeito sombreado, por exemplo, vai durar 2 anos na pele daquela cliente, eu falo 1 ano, quando chegar naquele 1 ano, ela vai ver que a sobrancelha dela ainda tá bonita, ela vai dizer, nossa, durou mais do que a Bruna me prometeu, quando eu precisar de novo eu vou voltar lá na Bruna, porque o procedimento dela é muito bom, olha só, 1 ano ela tá ainda linda. Agora, pensem o contrário, eu vou atender aquela cliente bem clarinha. Ela tem medo, eu fiz uns fiozinhos fininhos, mas aí por medo que ela não quisesse comprar o meu procedimento, eu falei pra ela que duraria 1 ano, 1 ano e meio. E durou quanto? 8 meses. O que ela vai pensar? Ah, não, eu fui lá na Bruna, meu Deus, ela me prometeu 1 ano e meio, olha que 8 meses não tem mais nada, só gastei aquele dinheiro todo e agora tô sem sobrancelhas. Vocês entendem a diferença? A gente não pode botar a expectativa da nossa cliente lá em cima e não conseguir cumprir. É melhor vocês botarem a expectativa mais baixa do que realmente vocês vão conseguir cumprir, mesmo sabendo que vocês vão chegar ao mais. E quando terminar, quando chegar naquilo, a cliente falar, ela mesma pensar, nossa, superou a minha expectativa, do que o contrário. Então, a duração da micropigmentação hoje depende de todos esses fatores que eu falei para vocês, mas é um procedimento muito procurado. Eu acredito que 70% das mulheres hoje
Usem micropigmentação nas sobrancelhas e é muito prático. Então é isso que vocês precisam estudar, aprender e tenho certeza que para quem está entrando nessa área da micropigmentação vai se apaixonar, assim como eu sou apaixonada, certo? Um beijo para vocês!